Você já reparou como, nos momentos em que você mais precisa de paz, de silêncio e de conexão com Deus, algo sempre te distrai? É o celular que vibra, o pensamento que foge, a ansiedade que aperta o peito. Isso não é coincidência. Existe uma batalha invisível acontecendo ao seu redor, e você está no centro dela. Padre Pio, um dos santos mais perseguidos espiritualmente que já existiu, afirmava com clareza: o maior medo do demônio é uma alma que reza com o coração. E por isso, o inimigo usa uma arma silenciosa, discreta e muitas vezes ignorada: a distração. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos espirituais de Padre Pio para entender por que o diabo faz de tudo para tirar sua atenção do que realmente importa. Você vai descobrir como ele age em silêncio, manipulando pensamentos, situações e até sentimentos para enfraquecer sua alma. Mas não se preocupe, você não está sozinho nessa luta. Ao longo dos próximos minutos, você vai aprender a identificar os sinais da distração espiritual, as armadilhas mais comuns do inimigo e, o mais importante, como combatê-las com firmeza, fé e direção espiritual verdadeira. Vamos trazer luz onde há confusão. Vamos resgatar a sua clareza interior. E tudo isso com base em uma fonte segura: Padre Pio, que enfrentou o maligno de frente e venceu com a força de Deus. Se você se sente cansado, desconectado, sem foco e com dificuldades para rezar, saiba, isso não é apenas um problema seu. Isso é parte de uma guerra. Uma guerra que o inimigo tenta vencer em silêncio, todos os dias, sem que você perceba. Mas hoje você vai despertar. Vai entender como proteger sua mente e seu coração. Vai retomar sua paz e sua concentração. E, acima de tudo, vai fortalecer sua intimidade com Deus. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar completamente a sua vida espiritual. E como dizia Padre Pio, reze, tenha fé e não se preocupe. Você deve estar se perguntando: por que dar tanta atenção às palavras de um homem que viveu no século passado? A resposta é simples. Padre Pio não foi um homem comum. Ele foi um instrumento extraordinário nas mãos de Deus. E por isso, tudo o que ele viveu e ensinou tem um poder que atravessa o tempo e toca a nossa alma até hoje. Nascido em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália, Padre Pio já desde a infância demonstrava uma espiritualidade fora do comum. Aos 5 anos, consagrou-se ao Sagrado Coração de Jesus. E com o passar dos anos, sua vida passou a ser marcada por fenômenos sobrenaturais: bilocação, leitura de almas, perfume inexplicável, curas milagrosas e, o mais impactante de todos, os estigmas, as chagas de Cristo que carregou por mais de 50 anos. Mas não se engane, todos esses dons foram acompanhados de intensas provações espirituais. Padre Pio travava batalhas visíveis e invisíveis. Ele era frequentemente atacado pelo demônio, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O próprio Padre Pio relatava que o maligno aparecia para ele sob diversas formas, tentando provocá-lo, enganá-lo ou destruí-lo. E por que ele era tão perseguido? Porque ele era um gigante da oração. Passava horas confessando fiéis, rezava diversos rosários por dia, celebrava a missa com uma profundidade tão grande que muitos choravam apenas de vê-lo no altar. Onde há luz intensa, as trevas se revoltam. É por isso que suas palavras sobre o diabo, distrações e vida espiritual são tão poderosas. Padre Pio falava com conhecimento de causa. Ele não teorizava sobre o inimigo. Ele o enfrentava todos os dias e vencia. Não com gritos ou exorcismos teatrais, mas com a arma silenciosa da oração, da humildade e da fidelidade radical a Deus. Quando ele nos alerta sobre os perigos das distrações espirituais, não é apenas um conselho piedoso, é um alerta de guerra.
Ele sabia que o diabo não precisa destruir tudo de uma vez. Basta ocupar a mente, perturbar o coração, sufocar a alma com ruídos. Padre Pio se tornou um guia espiritual para milhões, não só por seus dons místicos, mas porque viveu no fogo da provação e saiu fortalecido. Suas palavras são como faróis em meio à escuridão, e é por isso que, ao escutá-las, algo dentro de nós desperta. Agora que entendemos quem ele foi, estamos prontos para explorar como exatamente o inimigo usa a distração como uma de suas armas mais eficazes. Se há uma coisa que o diabo odeia com todas as forças, é a oração feita com o coração sincero. E Padre Pio sabia disso. Ele dizia: a oração é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. O inimigo não teme palavras decoradas, rotinas vazias ou gestos automáticos. O que realmente o enfraquece é quando uma alma, mesmo em meio ao cansaço, à dor ou à confusão, decide rezar com fé. É nesse momento que a alma se conecta com o céu e o inferno treme. A oração é um fio invisível que nos liga diretamente ao coração de Deus. Quando você reza, você não está apenas falando ao vento, você está ativando a presença divina na sua vida. É como acender uma luz em um ambiente escuro. E quanto mais forte essa luz, mais as trevas se afastam. Padre Pio passava horas em oração, e isso não porque sua vida fosse tranquila. Ao contrário, quanto mais ele rezava, mais o inimigo tentava perturbá-lo. Ele era acordado à noite com gritos, empurrões, barulhos. Era atacado fisicamente por forças demoníacas, mas nunca desistiu. Porque ele sabia que a oração não era uma opção. Era a única arma eficaz. E aqui está o ponto crucial. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo tentará te distrair. Porque ele sabe que se não puder destruir você, ele pode tentar ocupar sua mente. E o primeiro alvo é sempre a oração. Quantas vezes você começou a rezar e de repente se lembrou de algo que precisava fazer? Ou o telefone tocou, ou bateu. Um sono inexplicável. Isso não é acaso, isso é tática. Distrações são o método mais sutil e eficaz do inimigo para quebrar sua ligação com o divino. O diabo sabe que a oração verdadeira muda a atmosfera espiritual ao seu redor. Ela traz cura, direcionamento, proteção e paz. Por isso, ele vai tentar fazer de tudo para te manter ocupado demais para rezar, cansado demais para conversar com Deus, ou até mesmo desanimado demais para acreditar que a oração faz diferença. Mas Padre Pio nos mostra que quanto mais difícil for rezar, mais necessário se torna. É na luta, no esforço, no silêncio da alma que Deus age com mais força. A oração não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Ela não precisa ser perfeita, mas precisa ser entregue com fé. Se hoje você sente dificuldade em rezar, saiba, isso é sinal de que sua oração tem poder. O inimigo só combate aquilo que o ameaça. E se ele está tentando te distrair, é porque sua alma está mais próxima do céu do que você imagina. E agora que entendemos por que a oração é tão atacada, precisamos reconhecer como o inimigo trabalha silenciosamente para nos distrair e afastar do sagrado. Padre Pio dizia que o diabo não precisa gritar para vencer. Às vezes ele apenas sussurra, e muitas vezes esses sussurros não vêm com aparência assustadora. Vêm disfarçados de preocupações, notificações, urgências e até de entretenimento inofensivo. O inimigo moderno é sutil. Ele entendeu que não precisa nos assustar, basta nos distrair. Você já percebeu como é fácil se perder em pequenas distrações? Um vídeo aqui, uma mensagem ali, uma tarefa doméstica, uma rede social. E quando nos damos conta, já se passou o dia inteiro e não houve espaço para Deus. Essa é a estratégia. Não é que ele queira que você vire uma pessoa má de uma hora para outra. Ele quer que você se torne indiferente. Que você deixe de buscar a presença de Deus aos poucos até que não sinta mais falta.
Isso começa quando perdemos a capacidade de silenciar, de refletir, de ficar a sós com a alma. Padre Pio alertava que o demônio tem horror ao silêncio, porque é no silêncio que ouvimos a voz de Deus. Mas vivemos hoje em um mundo que nos empurra constantemente para o barulho. Celulares tocam, notificações piscam, vídeos passam em sequência, músicas tocam sem parar. É como se estivéssemos constantemente anestesiados por estímulos, e o inimigo se aproveita disso. Ele sabe que, se mantiver sua mente ocupada o tempo todo, você não terá tempo para pensar nas coisas do alto. E mais do que isso, você não terá espaço interior para que Deus fale com você. A distração, portanto, não é apenas um problema moderno, é uma arma espiritual. E como toda arma, ela tem um propósito: desestabilizar, enfraquecer e, por fim, dominar. O inimigo não invade, ele ocupa o espaço que deixamos vazio. Você começa o dia com planos de rezar, de ler um trecho da Bíblia, de fazer uma oração ao seu anjo da guarda. Mas então surge uma mensagem urgente, uma ligação inesperada, uma tarefa doméstica. E pronto, a oração fica para depois, e o depois nunca chega. Padre Pio nos ensinava que não devemos esperar sentir vontade de rezar. Devemos criar o hábito de rezar mesmo sem vontade, porque a distração é um vício e o silêncio exige treino. Quem aprende a se recolher, a focar a alma, a fechar os olhos do corpo para abrir os olhos do espírito, descobre um mundo que o inimigo não pode tocar. E aqui está o grande segredo: quanto mais distraídos estamos, mais vulneráveis ficamos. Porque deixamos de ouvir os avisos de Deus, ignoramos os toques do Espírito Santo e acabamos guiados pelas urgências do mundo, não pela eternidade da alma. A distração rouba nossa profundidade. E quando perdemos a profundidade, ficamos ralos, impacientes, vazios. Sentimos que algo está faltando, e está mesmo. Falta Deus. É por isso que o diabo insiste em manter você ocupado, porque ele sabe que uma alma ocupada demais não tem tempo para se arrepender, para agradecer, para crescer espiritualmente. E assim, ela vai murchando silenciosamente, como quem adormece sem perceber. E aqui entra um ponto essencial. Nem toda distração é má em si, mas quando ela toma o lugar daquilo que é sagrado, ela se torna uma armadilha. E como resistir a essa estratégia silenciosa e envolvente do inimigo? A resposta está no que Padre Pio fazia todos os dias: cultivar o recolhimento interior. Padre Pio compreendia algo que muitos de nós esquecemos. A alma precisa de silêncio para escutar Deus. E esse silêncio não é apenas externo, é interior. Mesmo em meio ao barulho da vida, é possível cultivar um lugar silencioso dentro de si. Um santuário onde só Deus pode entrar. Esse é o segredo do recolhimento da alma. O recolhimento não é isolamento, não é fugir do mundo. Pelo contrário, é estar no mundo com os olhos fixos no céu. É uma atitude interior, uma escolha diária de não se deixar levar pelas tempestades externas. Padre Pio, mesmo cercado de pessoas, sofrimentos e perseguições, mantinha o coração recolhido em Deus. Ele dizia: é no silêncio que Deus fala, é no recolhimento que Ele age. Mas como cultivar esse recolhimento em um mundo tão barulhento, cheio de telas, notificações, ruídos e pressões? A resposta começa com pequenas escolhas. Não é necessário ir para o deserto ou entrar num mosteiro. Basta reservar momentos do dia para estar em Deus, mesmo que por poucos minutos. Pode ser uma pausa breve em silêncio, uma oração mental, um olhar sincero para o céu, um suspiro de entrega. Recolher-se é aprender a calar a ansiedade, a pressa, o medo. É recusar-se a ser sugado pela correria. É manter o coração focado no essencial, mesmo quando o mundo grita o supérfluo. Padre Pio passava longos períodos em silêncio, mesmo quando o convento estava cheio de pessoas.
Ele sabia que sua força vinha desse recolhimento. E ele nos ensinava: não espere as condições perfeitas para se recolher. Comece agora com o que você tem. Uma dica prática que ele nos deixa é: crie o hábito de invocar o nome de Jesus durante o dia. Mesmo em meio às tarefas, diga com o coração: Jesus, eu confio em vós. Essa pequena oração repetida, com amor, vai treinando sua alma a permanecer unida a Deus. Outro ponto fundamental é desligar-se de vez em quando. Feche as redes sociais, desligue o celular por alguns minutos. Respire, recolha-se, sinta sua alma. Fale com Deus. Esses momentos silenciosos têm o poder de reorganizar todo o seu interior. E quando você se recolhe, algo extraordinário acontece. O inimigo perde o controle. Ele não sabe lidar com uma alma que se fecha para o mundo e se abre para Deus, porque o barulho é o campo onde ele domina, mas o silêncio interior é o terreno onde Deus reina. O recolhimento, portanto, é uma forma de resistência espiritual. É um escudo contra as distrações, as tentações, o desânimo e a superficialidade. É a prática dos fortes, é a disciplina dos santos. Padre Pio nos mostra que não há crescimento espiritual sem recolhimento. E quando a alma aprende a recolher-se, ela descobre uma paz que o mundo não pode dar e que o inimigo não pode roubar. Essa prática, feita com constância, muda nossa forma de viver. Passamos a enxergar os problemas com mais serenidade, a reagir com mais paciência, a escolher com mais sabedoria. Porque uma alma recolhida é uma alma guiada pelo Espírito. E à medida que essa transformação acontece dentro de nós, começamos a perceber os frutos. Mais fé, mais clareza, mais força. É esse estado que nos prepara para o próximo passo, retomar a autoridade espiritual que o inimigo tenta roubar com suas distrações. Quando a alma se recolhe, quando o silêncio interior começa a florescer, um novo poder começa a emergir, a autoridade espiritual. Padre Pio nos ensinava que o cristão consciente de sua autoridade é um gigante diante das tentações do inimigo. E aqui está o ponto que o diabo mais teme: um filho de Deus que sabe quem é. Muitos vivem derrotados porque esqueceram que foram criados à imagem de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo e habitados pelo Espírito Santo. Esqueceram que, pelo batismo, receberam armas espirituais poderosíssimas. E uma dessas armas é a autoridade dada por Cristo. Padre Pio não enfrentava o mal com medo. Ele enfrentava com fé. Não era arrogância, era consciência espiritual. Ele sabia que ao lado dele havia uma força infinitamente maior que qualquer obra do inimigo. E essa força está disponível para todos que creem. O diabo tenta nos distrair para que esqueçamos dessa verdade. Ele quer que vivamos como vítimas e não como guerreiros. Mas quando tomamos consciência da autoridade espiritual que recebemos, as correntes começam a se romper. A autoridade espiritual não é grito, não é aparência, é presença. É convicção profunda de que não estamos sozinhos, de que Deus age em nós e através de nós. É por isso que, quando um cristão ora com fé, o inferno treme. Não pela força da pessoa, mas pela força de Deus que opera nela. Você retoma sua autoridade espiritual quando reza com confiança e não com medo. Recusa-se a viver sob culpa e acusação. Alimenta sua alma com a palavra de Deus diariamente. Vive em estado de graça, buscando a confissão frequente. Invoca o nome de Jesus com firmeza e amor. Padre Pio sabia que a oração era sua arma principal. Ele dizia: o rosário é a arma para estes tempos. Não como superstição, mas como um ato de fé e de combate espiritual. Quando ele pegava o terço, ele não apenas pedia, ele lutava, resistia, expulsava, vencia. Essa autoridade está ao alcance de todos que vivem uma vida de fé. Mas ela precisa ser cultivada, alimentada, renovada. Uma alma fraca, distraída,
superficial perde sua força, mas uma alma recolhida, convicta e obediente a Deus é invencível no combate espiritual. E atenção, o inimigo não teme nossas emoções, nossos medos ou nossas intenções. Ele teme a nossa decisão de viver em Deus. Quando você escolhe Deus acima de tudo, quando resiste às distrações e se apega à oração, o inferno perde terreno. É por isso que o diabo se desespera diante de um cristão em oração, diante de um coração que perdoa, diante de uma alma que se confessa com arrependimento sincero. Porque tudo isso recupera território espiritual que antes estava sob influência do mal. Padre Pio dizia que mesmo nas quedas é possível recuperar a força. Não desanime, levante-se com humildade e continue lutando. Deus está contigo. A autoridade espiritual não exige perfeição, mas perseverança. Cada ato de fé, cada oração sincera, cada renúncia ao pecado, cada passo em direção a Deus, tudo isso constrói uma muralha que o inimigo não pode atravessar. Por isso, não aceite viver distraído, enfraquecido, apagado espiritualmente. Levante-se, reze, confesse-se, volte ao essencial. Porque quando você retoma sua autoridade espiritual, o inimigo é derrotado e você reencontra a paz que ele tentou roubar. Recuperar a autoridade espiritual é apenas o começo. A verdadeira luta começa quando decidimos manter-nos despertos. Isso exige uma vigilância constante, uma atenção diária ao estado da nossa alma, porque o mundo ao nosso redor está adormecido espiritualmente, anestesiado por prazeres passageiros, distrações tecnológicas e uma cultura que rejeita o sagrado. Padre Pio dizia: se a alma não vigia, ela se perde. A vigilância é o escudo dos que querem permanecer fiéis. E o que significa vigiar? É observar os próprios pensamentos, controlar os impulsos, examinar as intenções e manter os olhos da alma abertos para os sinais de Deus e para as armadilhas do inimigo. Vigiar é viver com lucidez espiritual. Num mundo em que tudo convida ao esquecimento de Deus, à superficialidade, ao excesso de estímulos, manter-se vigilante é um verdadeiro ato de resistência. E essa vigilância não nasce do medo, mas do amor. Porque quem ama não dorme diante do amado. Quem ama está atento, presente, firme. Vigilância começa ao acordar. Como você começa o seu dia? Com pressa, com redes sociais, com distrações, ou com oração, com silêncio, com entrega? Padre Pio recomendava: comece o dia com uma oração sincera e tudo será diferente. Uma alma que entrega o dia a Deus, logo cedo está mais preparada para discernir o que vem do céu e o que é laço do inimigo. Ao longo do dia, vigiar significa perceber quando estamos sendo puxados para longe do que é sagrado. Quando a mente se enche de preocupações, quando o coração se intoxica com críticas, comparações ou ressentimentos. São nesses momentos que precisamos fazer pausas interiores e voltar ao centro, uma prática que Padre Pio recomendava para manter-se desperto. Era o exame de consciência ao fim do dia. Não para se culpar, mas para enxergar onde Deus falou, onde o inimigo tentou agir e onde podemos melhorar. É um exercício de humildade e crescimento. Manter-se vigilante também envolve proteger os sentidos. O que vemos, ouvimos, falamos e tocamos influencia profundamente nosso estado interior. Uma alma exposta a conteúdos vazios, violentos ou imorais vai, pouco a pouco, adormecendo espiritualmente. Por isso, vigiar é também escolher com sabedoria o que deixamos entrar em nossa mente e coração. E aqui está uma verdade profunda. O inimigo não precisa destruir você. Basta que ele te distraia. Ele sabe que, uma vez adormecido, você se torna inofensivo espiritualmente. Por isso, ele investe tanto em manter você cansado, ocupado, inquieto, distraído. Padre Pio combatia esse sono espiritual com 3 armas:
oração constante, silêncio interior e confissão frequente. Essas práticas são como um alarme que mantém a alma desperta, sensível à voz de Deus e resistente às seduções do mal. Ser vigilante não é ser paranoico, é ser prudente. É caminhar com consciência de que estamos em um campo de batalha espiritual. É reconhecer que há uma luta sendo travada dentro de nós e que essa luta define o rumo da nossa eternidade. E mais, a vigilância espiritual é um testemunho para os outros. Uma pessoa desperta ilumina quem está adormecido. Uma alma atenta inspira outras a despertarem também. É assim que começa a transformação da família, da comunidade, do mundo. Portanto, vigiar é um ato de amor. Amor por Deus, por si mesmo e pelos que nos cercam. E quando a vigilância se torna um hábito, a vida espiritual floresce. A alma se torna forte, serena, cheia de discernimento. E assim, mesmo em meio a um mundo adormecido, você caminha desperto e em direção à luz. Chegamos ao ponto culminante da nossa reflexão. Depois de compreendermos os perigos da distração, a importância da vigilância e o poder da autoridade espiritual, é hora de contemplarmos o que nos espera do outro lado. A alegria de uma alma desperta. Padre Pio não era apenas um guerreiro espiritual. Ele era também um homem cheio de paz, serenidade e profunda alegria interior, mesmo em meio a sofrimentos indescritíveis, porque ele havia vencido o maior dos inimigos, o adormecimento da alma. Viver desperto é viver com propósito, é acordar sabendo que há sentido no seu dia, mesmo nas tarefas mais simples. É perceber a presença de Deus nos detalhes, nas pequenas vitórias, nos gestos de amor. O mundo pode estar mergulhado em ruído e pressa, mas quem vive desperto caminha em outra frequência, a frequência da graça. A alma desperta não se deixa arrastar pelos medos, pelas modas ou pelas opiniões instáveis. Ela tem uma bússola interior que aponta sempre para o céu. Padre Pio dizia: a alegria é o sinal de uma alma que pertence a Deus. E essa alegria não depende de circunstâncias externas. Ela nasce da certeza interior de que Deus está presente, agindo, conduzindo tudo. Quem vence as distrações passa a experimentar uma nova leveza. O coração já não vive cheio de urgência, ansiedade ou comparação. Há um silêncio fecundo, uma clareza que organiza os pensamentos e uma paz que não se explica, apenas se vive. E isso não significa perfeição. Significa consciência. Significa levantar-se toda vez que cair, com humildade e confiança. Significa deixar de fugir de Deus para finalmente repousar nele. Uma alma desperta também se torna fonte de cura para os outros. Seus olhos transmitem fé, suas palavras tocam, seu silêncio comunica. É como se algo em sua presença dissesse: é possível viver diferente. E o melhor, a alma desperta começa a ver os frutos. A oração se torna mais profunda, as tentações perdem força, as decisões ganham sabedoria, as relações se tornam mais verdadeiras, porque tudo muda quando Deus ocupa o centro. Viver desperto, como nos ensinou Padre Pio, é viver com os pés na terra, mas o coração no céu. É buscar o equilíbrio entre deveres terrenos e aspirações eternas. É compreender que o tempo presente é dom, e cada momento pode ser um altar onde Deus se manifesta. Por isso, não tenha medo de renunciar às distrações. Não lamente o que precisa deixar para trás, porque nada se compara à liberdade e à alegria de viver em Deus. A alma que desperta descobre o que é viver de verdade e não apenas existir.
E se em algum momento você sentir que está novamente sendo puxado pelas distrações, lembre-se, você pode recomeçar quantas vezes for necessário. Deus não se cansa de esperar por você. Padre Pio intercede por todos que desejam essa transformação, e ele nos deixa um último conselho. Reze, espere e não se preocupe. A inquietação não serve para nada. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Essa é a vida desperta, uma vida enraizada na fé, alimentada pela oração e conduzida pela confiança. E agora, ao final dessa caminhada, fica o convite. Torne sua alma mais atenta, mais orante, mais viva. Renuncie às distrações e abrace o que realmente importa, porque o maior segredo espiritual é este. Quando você desperta, o mundo muda com você. Chegamos ao final desta profunda reflexão inspirada nas palavras e no exemplo de Padre Pio. Hoje, você descobriu o motivo pelo qual o diabo insiste em manter você distraído, para que sua alma adormeça e se afaste da luz de Deus. Mas, mais do que isso, você aprendeu como recuperar sua vigilância, fortalecer sua fé e viver desperto, mesmo num mundo que constantemente tenta roubar sua atenção. Essa jornada não termina aqui. O verdadeiro desafio começa agora, no seu dia a dia. Por isso, eu te convido a tomar uma decisão firme. Não permita mais que as distrações te afastem do caminho da graça e da paz. Escolha ser vigilante, escolha ser orante, escolha ser um discípulo fiel que caminha na luz. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe seu like para fortalecer esta mensagem e compartilhe com alguém que também precisa acordar para a vida espiritual. Inscreva-se no canal para acompanhar conteúdos que vão ajudar você a crescer na fé e na intimidade com Deus. Antes de encerrar, vamos juntos fazer uma oração poderosa, pedindo a intercessão de Padre Pio para que nossa alma se mantenha desperta e forte diante das tentações e distrações. Oração final. Padre Pio, homem de oração e vigilância, interceda por nós junto ao Senhor. Que nossas almas não se deixem adormecer pelas distrações do mundo. Que possamos manter o coração atento e a mente firme na fé. Ensina-nos a orar com constância, a confiar na misericórdia divina e a resistir às seduções do mal. Fortalece nosso espírito para que, mesmo nas dificuldades, possamos caminhar em paz, luz e alegria. Que a graça de Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Lembre-se, a vitória espiritual começa quando você decide despertar e vigiar. Deus está com você. Só cabe a você aceitar essa luz e seguir firme na caminhada. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe poderosamente.